Meus amigos, muito boa noite a todos. Agradeço a caridade e paciência, porque só neste mês já é a segunda vez, acho que até na mesma semana. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos envolva com a sua santa e divina paz. A obra Luz nas Trevas fala sobre a iluminação espiritual de cada um de nós. Joana de Ângeles, mais uma vez, rememorando com as suas palavras tão profundas, de profundidade espiritual, nos lembra que dentro de nós há um Cristo, há um ser divino que quer brilhar, não obstante a nossa obscuridade e as nossas sombras. Ao longo dos tempos, possivelmente com as nossas experiências malogradas, nós fomos errando e colecionando esses equívocos. Mas agora há um apelo do nosso interior que a sociedade tenta mostrar, que é esse vazio existencial e esse sentimento de contínua angústia que o ser humano vive, tentando recolher fora aquilo que vise aplacar a sua dor interna. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, na cena célebre, quando ele pede água de beber à samaritana, já nos disse que ele é essa fonte de água viva que visa aplacar a nossa sede. E é por isso que em cada capítulo dessa obra, Joana vai colocar a mensagem do Cristo como essas claridades evangélicas a iluminar as nossas próprias obscuridades. Mas temos sido teimosos, reticentes e, diferente dos apóstolos, quando Cristo fez os convites, vem e segue-me, por alguma razão, ainda preservamos as desculpas para esquecer e para deixar de seguir esses ensinamentos. E o capítulo de hoje, em especial, visa falar exatamente sobre isso. Quais são esses impedimentos? E o que a gente pode fazer para superar isso e sermos efetivamente felizes? E para que nós possamos refletir sobre esse tema, eu me lembrei de uma passagem evangélica bastante emblemática que fala sobre esses impedimentos e esses empecilhos que às vezes nós mesmos criamos para a nossa vida. Eu me refiro ao mancebo rico que aproximou-se e acercou-se de Jesus querendo segui-lo, mas tinha um impedimento de enterrar o seu pai que havia morrido. A própria Joana de Ângeles, na primeira obra da sua célebre série psicológica Jesus e a Atualidade, no capítulo 11, quando ela vai falar sobre Jesus e decisão, traz essa história. E ela vai dizer que aquela era uma época em que Jesus estava fazendo diversas curas. E naquele ínterim, aproxima-se um jovem que parecia estar desejoso de seguir-lhe os passos e pergunta ao Cristo: Mestre, eu gostaria de segui-lo. O que será que é preciso fazer? Vem e segue-me. Ou seja, dito de outra forma, não é preciso mais nada. É preciso apenas uma decisão interior e nós nos colocarmos livremente dispostos para renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. E aí vem o mas. Naquele momento, o jovem possivelmente pensa em todas as regalias do mundo material que ele precisaria deixar para trás, para a partir daquele momento ser um seguidor do Evangelho de Jesus, um seguidor do próprio Cristo. E aí, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante que ele vai falar justamente sobre isso, o mas e os discípulos. Ele vai dizer que nós podemos discernir os discípulos em duas categorias. Aqueles que dizem, tenho força e gostaria de seguir o Cristo, mas preciso antes cuidar do provimento material, mas preciso antes me aposentar, mas preciso antes formar os meus filhos, dando diversas justificativas, algumas muito plausíveis, para não tomar aquela decisão no exato momento. Mas há um outro grupo de discípulos sumamente diferente, que, não obstante reconhecer as suas fraquezas, reconheço que sozinho não posso, mas com Cristo sei que sou capaz de fazer muito mais. Reconheço que sou frágil e tenho as minhas imperfeições, mas com Cristo sinto essa fortaleza e sei que eu vou conseguir seguir adiante. E naquele momento, o jovem se enquadrava nesse pequeno grupo. E ele, olhar tristonho, volta-se para Jesus e diz: Mestre,
Infelizmente, eu tenho que enterrar o meu pai que acaba de falecer. E Jesus, com a sua argúcia psicológica, com o seu psiquismo tão avançado, conseguia penetrar naquele momento nas intenções por trás daquelas bonitas palavras. E diz uma das frases mais enigmáticas e até estranhas, que até hoje nós temos dificuldade para entender. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Numa linguagem e numa leitura superficial, seria até provável que nós pensássemos, mas que espécie de conselho é esse? Se Jesus o tempo inteiro sempre colocou no mais alto grau o amor pela família, a responsabilidade e a honradez que os filhos têm que ter em relação aos seus próprios pais, como é que ele faz aquele tipo de proposta àquele jovem? Se nós pensarmos de outra forma, por que que a Joana de Cusa, ele desencoraja ela que queria largar a sua família para segui-lo, pedindo que ela permanecesse no seu seio familiar, porque Cusa ainda precisaria dela e que era exatamente no lar que ela poderia viver o Evangelho do Cristo, e por que para aquele jovem ele agia de uma forma diferente? Onde a justiça, onde a equidade? Por que para situações diferentes ele dava respostas e agia de forma diferente? E é Joana de Ângeles quem vai nos explicar nessa obra. É porque, na verdade, havia interesses escusos e subalternos por trás daquela justificativa do jovem, que queria ser visto no enterro e no velório do seu pai, a fim de ser realmente o verdadeiro herdeiro pelas posses materiais, que pensava no compromisso e na responsabilidade que haveria no sim naquele momento, e em tudo que ele deveria deixar para trás para seguir como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a decisão sempre implica na gente perder alguma coisa. Mas a grande questão é, o que nós estamos dispostos a perder? É por isso que a proposta de viver o Evangelho do Cristo é uma proposta tão desafiadora. Porque muitas vezes nós vamos escolher pelo caminho da porta estreita, que não oferece as distrações e os prazeres como nós temos no mundo material. É uma renúncia, muitas vezes assaz sacrificante na vida presente, para a herança de uma vida eterna muito mais frutuosa, mas que promete uma felicidade eterna. E naquele momento, esse jovem ainda preservava o medo dessa responsabilidade e decidiu não seguir-lhe os ensinamentos. Então, tomando agora para a nossa situação no mundo atual, cumpre-nos refletir. Se fôssemos nós, no lugar daquele jovem, e aquela sendo a única oportunidade que o jovem tinha para segui-lo, qual teria sido a nossa resposta? Será que, assim como o jovem, nós pensaríamos nas desculpas para cuidar dos nossos interesses mais emergentes, esquecendo, postergando, procrastinando a nossa vida espiritual, ou largaríamos tudo o que nós temos para efetivamente segui-lo? Exatamente como na parábola do festim de núpcias. Lembre que na parábola, nessa figura, o rei pede que os seus servos chamem os convidados. E veja que em um determinado momento dessa parábola vai estar lá anotado pelo evangelista. Tendo uns optado para o seu trabalho, outros foram para a casa do campo, não quiseram aceitar o convite. O convite do Cristo permanece, então, expectante, aguardando a nossa entrega. E veja que a urgência é nossa, porque somos nós que padecemos de ansiedade e depressão. Somos nós que nos sentimos infelizes, não obstante vivermos numa sociedade tão interconectada e padecermos de tanta solidão. Somos nós que sentimos essa angústia que nada do mundo material consegue efetivamente aplacar. E aí nós vamos deslizando de desejo em desejo, sentindo sempre essa sede atormentadora. O convite está disposto. Precisamos, ao invés de recolher essas desculpas, pagar o preço, que é um preço caro, é a renúncia dos nossos próprios desejos, é a educação dos nossos próprios sentimentos, é resolver os conflitos existenciais que nós trazemos de existências pregressas e que desenvolvemos nessa mesma existência.
É a tolerância ao contraditório, a tolerância a alguém que convive comigo, mas que não esposa do mesmo ideal que eu esposo e que, portanto, me fere com as suas incompreensões. É a ingratidão, a mágoa por eu amar desveladamente alguém e não receber com reciprocidade esse amor pago de volta. Mas tudo isso terá um futuro e uma recompensa muito maior do que o que nós podemos usufruir nesse mundo material. E então Joana, nesse capítulo, vai dizer que muitas vezes esses impedimentos são invisíveis, provenientes do que o apóstolo Paulo chamava da nossa nuvem de testemunhas. Há alguns deles que são os nossos próprios adversários, aqueles com os quais provavelmente nós nos relacionamos em existências anteriores, mas essa relação foi mal sucedida pela nossa própria incúria, por um mal entendido, que ao invés de ser dissolvido, vem se arrastando qual grilhão ao longo das nossas existências e agora pagamos o preço dessa perseguição, entre aspas. Ou às vezes não são nem inimigos diretos de nós, mas inimigos do Cordeiro, inimigos do bem. Porque, pasmo, mesmo nós, na prática do bem, no exercício da caridade, do amparo aos aflitos, nós também receberemos inimizades. Lembremos que ainda há uma falange de espíritos trevosos que tentam opor-se a esse processo de transição planetária e de regeneração do planeta. E nós que estamos seguindo no caminho do bem, inevitavelmente seremos perseguidos, assim como foram os cristãos primitivos, assim como foram os apóstolos. É interessante porque Jesus, no Sermão da Montanha, faz questão de nos advertir para esse fato, justamente para que nós não tomemos esse tipo de perseguição como um impedimento, mas perseveremos não obstante essas perseguições. Quando, no capítulo 5 de Mateus, versículo 10, ele diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Penso particularmente, aqueles que somos perseguidos por causa da justiça, justiça aqui como um sinônimo de reparação. Se eu cometo algum equívoco, inevitavelmente eu precisarei estar numa circunstância que me fará reparar o mal cometido ou o bem que eu deixei de fazer. E essa equiparação acontece de acordo com a lei de ação e reação que nós já estudamos. Então, penso que nesse versículo, Jesus está chamando a atenção justamente para esse primeiro tipo de relacionamento mal sucedido que nós mesmos construímos pelo mal proceder que tivemos e que precisaremos pagar o preço até que esse conflito esteja satisfatoriamente resolvido. Mas no seguinte versículo, ele chama a atenção para esses inimigos do bem. E se nós estamos na corrente do bem, também receberemos essas influências. Quando ele diz no versículo 11: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Todas as vezes que nós nos colocamos nesse influxo divino, seguindo esses ensinamentos de caridade, distribuindo essas sementes de vida e esperança aos famintos nas ruas, desolados, vivendo o opróbrio da miséria, aqueles que estão no nosso lar, que convivem conosco e que são tão agressivos e violentos que não nos suscitam afabilidade e doçura, mas nós perseveramos, amando e insistindo. Todas as vezes que nós praticamos a caridade, nós estamos nesse influxo divino de fazer o bem e também, provavelmente, seremos perseguidos por amor ao nome do Cristo. Lembremos mais uma vez do apóstolo Paulo, que depois da sua conversão às portas de Damasco, recebe o próprio chamado do Cristo, dizendo que ele iria aprender dali por diante o quanto que significa padecer por amor ao nome do Cristo. Nós também não estaremos imunes a isso. Os apóstolos não ficaram imunes ao assédio espiritual, às influências negativas, e nós também não somos privilegiados da sorte. O próprio Senhor Divino, o nosso Divino Messias, deixou a terra
com chagas lancinantes, padecendo dores excruciantes. E como é que nós desejaríamos abandonar o mundo também sem as nossas chagas, sem as nossas próprias cicatrizes? Então toda essa reflexão serve para nos dar o encorajamento para seguir, não obstante esses impedimentos que nos fazem deter a marcha e desanimar. Nós não podemos esmorecer, porque ao lado dessas influências negativas, da psicosfera ainda muito densa do nosso planeta, um planeta de provas e expiações, nós também recebemos o concurso de espíritos vindos, inclusive de outros orbes, como vai escrever o espírito Manuel Filomeno de Miranda na obra Transição Planetária. E esses espíritos, que nem precisariam mais reencarnar na Terra, vêm sob pedido do próprio Cristo para nos ajudar nesse processo de aperfeiçoamento, para nos estimular à caridade e ao bem. Para muitos de nós, é a última chance. Então precisamos nos agarrar a essa oportunidade e fazer o melhor que nós pudermos por essa existência tão cara e tão preciosa que nos foi colocada em nossas mãos. Lembremos que quando participamos, e não raras vezes nós participamos, do nosso planejamento da reencarnação, às vezes suplicamos por essa chance. E quando aqui chegamos, reclamamos que não temos recursos, que nascemos numa família que não nos compreende, que a nossa vida deveria ser melhor. Quantas pessoas fariam de tudo para ter a vida que nós temos, para ter metade dos recursos que nos chegam? Lembremos da parábola dos talentos. A nossa atividade aqui e o nosso esforço deve ser para nós sermos os multiplicadores de talentos. Não importa quantos talentos nós tenhamos nas nossas mãos. Mesmo que seja um único talento, se nós formos capazes de desenvolver essa habilidade de multiplicar, seremos premiados com mais talentos, proporcionalmente à nossa capacidade de espalhar esse sentimento de caridade e de fraternidade. Mas às vezes nós nos desanimamos também por conta dos fracassos iniciais nessa tentativa de fazer o bem. Às vezes a nossa autoimagem é muito subestimada. Achamos que a nossa capacidade de trabalhar e de servir é tão pequena que a gente se esmorece e nem continua. Ou às vezes fomos pagos pela ingratidão, ou falta de espaço, ou críticas, ou incompreensões, e nós abandonamos e deixamos para lá. Precisamos insistir. Se nós pensarmos na figura de Simão Pedro, quando ele foi chamado pelo Cristo, à beira do mar do Tiberíades, junto com seu irmão André, vem Pedro, vem ser pescador de homens. E nós pensarmos, analisando essa figura inicial, com aquele homem que foi um dos pilares da Casa do Caminho, dessa fortaleza da igreja cristã primitiva, nós vemos o quanto que ele se aprimorou ao longo do tempo dedicado ao próprio serviço. É por isso que o Evangelho do Cristo não é uma proposta para espíritos puros e bem acabados. É uma proposta para espíritos imperfeitos em processo evolutivo. A vivência do Evangelho é essa promessa de redenção, de aperfeiçoamento próprio de cada um de nós. E é por isso que o trabalho, esse comportamento que nós vamos nos estimulando a desenvolver como hábito, vai fazendo por fora uma transformação que vai repercutindo no nosso interior. E ao longo do tempo a gente vê que a prática do bem se torna um automatismo moral. Essa é uma expressão também de Joana de Ângeles. A gente se habitua a fazer no começo com certo esforço e no futuro sente falta quando a gente não faz ou não pratica. Aquilo fica enraizado em nós como uma conquista. Então é o próprio trabalho que nos serve nesse processo de aperfeiçoamento. E assim a gente vê que a beneficência não é um favor que nós fazemos aos outros, é um favor que nós fazemos a nós mesmos. Porque entregar um prato de sopa, distribuir cesta básica, amparar alguém que precise conversar no atendimento fraterno, aplicar o passe,
Tudo isso são pretextos para que nós possamos nos aproximar do outro. E é essa aproximação uns com os outros, de acordo com a lei de sociedade, que nos faz crescer moralmente. Se nós quisermos olhar para a parte negativa, mas fulano de tal é uma pessoa muito difícil de conviver. A gente não pode falar nada que a pessoa já se melindra. Eu tenho que pisar em ovos. Eu não quero conviver com aquela pessoa. É uma pessoa tóxica no linguajar da nossa sociedade. Não, hoje para o centro tá frio, chovendo, deixa para depois, tem todo dia mesmo. E assim a gente vai perdendo essas oportunidades. Não é para ser bonzinho, é para a gente crescer. E quanto maior o sacrifício de conviver com aquele que não nos suscita amor, maior a recompensa também que nós teremos. Sempre será proporcional. Então, se nós quisermos olhar para estes defeitos dos outros, mas fulano de tal fala mal dos outros, é muito arrogante, prepotente, orgulhoso, a gente tira o foco das nossas próprias imperfeições. E apontar as imperfeições dos outros não faz ninguém crescer. Às vezes a gente esquece que nós não somos competidores. A nossa sociedade tenta vender isso. É como se nós todos estivéssemos lutando por uma vaga só ao lado da mesa da Santa Ceia, quando nós nos reuniremos com o Pai. Cada um de nós já tem a sua cadeira com o nome escrito. O Senhor só está esperando o nosso esforço para chegar lá com a túnica nupcial. Então nós não somos competidores nem adversários. Nós somos irmãos em fraternidade, que podemos caminhar pelas labutas da vida, vencer essas provas e expiações, todos nos ajudando e nos suportando mutuamente. É um desafio que é difícil, porque cada um de nós trazemos as nossas mazelas, e elas são diferentes. E muitas vezes a mazela do outro me ensina a desenvolver as próprias virtudes, porque eu só posso ser paciente com aquele que me suscita tirar do sério, que me suscita o desequilíbrio emocional. Mas se o Cristo estivesse convivendo com ele, você acha mesmo que o Cristo o consideraria uma pessoa difícil? Não há nada difícil para aquele que já tem as suas conquistas morais em nível de perfeição. E assim, nós vimos que nós não estamos competindo com ninguém. Nós precisamos nos lembrar desse sentimento de fraternidade e deixar para trás, como se nós irrelevássemos mesmo as imperfeições dos outros, porque nós também trazemos a nossa. Às vezes a gente fica se perguntando, mas é tão difícil tolerar tal pessoa e as outras pessoas que nos toleram. Às vezes a gente esquece. Pense no nosso mentor espiritual. Pense em São Francisco de Assis, olhando para as nossas misérias. Talvez ele ficasse enfadado com a repetição de velhos equívocos que nós temos. Mas, no entanto, ele tem paciência. Age para conosco com misericórdia e compaixão. E dentro das possibilidades que nós temos a sermos permeáveis a essas vibrações que ele e os bons espíritos emanam, inclusive tenta nos ajudar. Então vamos nós também nos estimular a ajudar, ver aquilo que o outro tem de melhor e dar ao outro também a nossa melhor parte. Não a nossa agressividade e falta de paciência, não a nossa falta de amabilidade e doçura, mas o sacrifício de ser para o outro o melhor que ele pode encontrar dentro de nós. E assim, Joana vai refletir que, inevitavelmente, nós somos compelidos ao retardamento e à imobilidade. Perante esses pequenos tropeços, às vezes a gente decide por parar, mas o tempo não deixa de correr. E é por isso que a pressa é nossa. Nós somos espíritos imortais, teremos a eternidade descortinada à nossa frente, mas os recursos e a vida que nós temos neste momento presente são valiosíssimos e nós não temos garantia se, numa próxima oportunidade, nós teremos essa abastança à nossa disposição. A pressa é nossa porque, como diz Allan Kardec, lá em O Céu e o Inferno, o espírito padece pelas suas próprias imperfeições. A imperfeição, dito de outra forma, gera a nossa própria infelicidade.
Então somos nós que temos interesse de nos mobilizar com decisão para seguir estes ensinamentos. Não deixar para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. O nosso relógio está correndo. Inevitavelmente teremos que retornar ao mundo espiritual. Não sabemos quando. Pode ser a qualquer momento. Daqui a 5 minutos, nem espera a palestra terminar. Mas pode ser que ainda tenhamos alguns anos de vida. Na dúvida, é melhor que nós aproveitemos as oportunidades. E eu me lembrei também de outra história que fala sobre os impedimentos. Zaqueu. Conta o evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 6. Jesus passava por Jericó. E tendo passado por essa cidade, havia um homem muito rico, e era um homem bom, que tratava bem a sua família, que tratava bem os seus empregados. E esse homem rico era o chefe dos publicanos, profundamente odiado pelos judeus. E ele, sabendo que Jesus estava passando por aquela cidade, decide ir vê-lo, porque gostaria muito de estar presente à passagem do Cristo. Mas era um homem de estatura baixa. E como estava apinhado de gente, ele não conseguia nenhuma proximidade para avistar o mestre. Então ele decide, no ato de coragem, subir em uma das figueiras ali expostas. E tendo subido da árvore, consegue então ver o Cristo. E o Cristo, olhando para ele, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu, tomado de felicidade, desceu da árvore e foi aprontar a sua casa para a recepção do mestre. Nem preciso dizer que essa atitude suscitou diversas incompreensões a respeito de Jesus. Tendo podido escolher tantos homens ditos de bem, autênticos filhos de Deus naquela cidade, para o receber, escolhe justamente o chefe dos publicanos. E eu fico impressionada com a humanidade e a cordialidade do próprio Cristo, que abria os braços a todos e falava com todos. Aqueles que ele sabia que tramavam contra ele, que tentavam buscar uma falha nos seus ensinos, alguma incongruência em relação à lei de Moisés para o prender, para o levar a julgamento, mesmo assim tratava a todos com amor, com gentileza, com polidez e com cordialidade. Deixou a terra numa cruz destinada aos malfeitores mais hediondos, de braços abertos para os seus algozes, para os seus amigos, para a sua mãe. Não desprezava ninguém, nem entre os seus apóstolos, com quem tinha uma relação mais íntima e mais próxima, sabendo que um trairia e o outro o renegaria, não os afastou. E mediante tudo isso, como é que nós ainda pensamos em desfazer das nossas amizades por conta de questões, às vezes, de discussão? Às vezes, pelo fato de um amigo nosso ter uma opinião política divergente da nossa, a gente rompe os vínculos. E aí a gente vai se afeiçoando a coisas e desprezando as pessoas, como se isso fosse nos causar felicidade, como se isso fosse uma forma saudável de se relacionar, desvalorizando uns aos outros. Precisamos recordar Jesus. E falando sobre esse caso de Zaqueu, veja que mesmo ele com todos os impedimentos, porque provavelmente seria falado, provavelmente poderia ser rejeitado até entre os apóstolos do próprio Cristo, mas ele passou por cima de todas as dificuldades e foi procurar alguma forma de dar solução, contornando os obstáculos que tinha. Mesmo tendo uma baixa estatura, foi procurar uma árvore, correndo o risco de cair de lá e tomar um baita tombo, mas para ele nada importava. Ele queria ver o Cristo e entrar em contato visual com ele. Então Zaqueu nos dá um grande aprendizado. Nós sempre teremos obstáculos. É natural do nosso processo evolutivo. Neste mundo, que é um hospital-escola, nós teremos provas,
tentações, desafios que inevitavelmente ocorrerão para provar a nossa convicção. E muitas vezes o teste está não em nada muito mirabolante, mas a nossa capacidade de continuar e de prosseguir, não obstante as dificuldades. Ele poderia ter deixado para trás, deixado para uma próxima oportunidade. Mas será que essa próxima oportunidade realmente viria? Na dúvida, ele resolve ele mesmo dar solução para o problema que tinha. E é por isso que Joana vai dizer: nem sempre consegues vencer a inércia que te toma inesperadamente, levando-te ao desencanto, à melancolia. Precisamos ter bastante cuidado em relação aos pensamentos que nós temos. Porque um pensamento repetido, mesmo que não seja nosso, um pensamento acolhido e vitalizado, mais tarde, fará parte do nosso hábito mental. E a forma como nós pensamos reflete a nossa psicosfera. E a nossa psicosfera é tão importante que é a nossa primeira morada. É o ambiente onde nós vivemos. É para onde a gente vai quando nós deixarmos este envoltório físico. É o que nós vivemos diariamente. Jesus reservou reiteradas lições com respeito à vigilância. E eu acho interessante porque no Evangelho de Marcos, antes da vigilância, ele adiciona: olhai, olhai, vigiai e orai. O olhar é utilizar o nosso discernimento para questionar um pensamento de desânimo e desalento que nos chega. Lembremos desse assédio e dessas influências. Ter um pensamento negativo é comum. Oscilar de humor, tendo momentos de alegria e de felicidade, é natural e emocionalmente saudável. Essas oscilações fazem parte do ser humano. Mas em que nós estamos nos demorando? Porque aqueles nós que nos demorarmos nesse sentimento de desolação e de melancolia, inevitavelmente estaremos cavando para os nossos pés, não raras vezes, um processo depressivo. E aí a coisa fica muito mais difícil. Ter um pensamento negativo é normal, mas que nós possamos mudar de faixa. Substituí-lo por um pensamento positivo, de gratidão à vida, de reconhecimento pelos recursos que nós temos, pelos momentos felizes, pelas coisas boas que os outros fazem ao nosso respeito. Porque é interessante como nós somos especialmente hábeis em nos lembrar as tristezas, das mágoas, dos ressentimentos, de todas as coisas ruins que fizeram para conosco, e temos relativa facilidade de esquecer das coisas boas. E todas as vezes que nós nos lembramos dessas cenas que nos ocorreram, a carga emocional daquilo que essa experiência nos suscita vem e volta com toda a força. E aí a gente nutre de novo aquele mal-estar, aquele sentimento de desespero e de desânimo. Por isso que nós precisamos mudar a faixa. E a vigilância vem justamente daí. Preservar a nossa saúde mental, a nossa higiene mental, como vai dizer Joana de Ângeles em outra obra, Vida, Desafios e Soluções, para que nós fiquemos bem e estejamos felizes desde já. Então ela vai dizer exatamente isso, para que nós não deixemos nos levar pelo desânimo, vamos colocar as nossas mãos em serviço. Vamos começar trabalhando, nos lembrando da definição da lei de trabalho lá em O Livro dos Espíritos, qualquer ocupação útil. E todos nós, mesmo que não tenhamos recursos materiais, podemos ser úteis. Um sorriso, um amparo, um ouvido amigo, aquele irmão que precisa desabafar, que precisa de uma orientação, de uma palavra de ânimo, uma leitura edificante, aquele que está em desespero, um prato de comida a quem não tem o que comer, tantas formas. E aí a gente observa que somos nós os verdadeiros beneficiados. Eu gosto sempre de me lembrar de uma frase de Caiba Schutel, quando ele fala especialmente para os oradores espíritas: ninguém vem a um templo doutrinário primeiramente para dar. Todas as vezes que nós procuramos uma casa espírita e nós acorremos às casas por diversas razões, às vezes para ter esse momento de recolhimento e de aproximação com Deus, outras para buscar
as curas ou os passes, ouvir uma preleção doutrinária por diversas razões, mas ainda que nós venhamos aqui para trabalhar, antes de tudo recebemos essas dádivas do alto para nos encorajar ao serviço. E quando nós movimentamos essas ações, tudo muda. É isso que Joana tenta explicar nesse capítulo em especial. Às vezes, os impedimentos são, como dissemos, esses sonhos frustrados. E a nossa sociedade em especial, ela não foi habituada para a frustração. Em geral, nós não sabemos como lidar com as negativas. Nós temos um desejo e queremos que esse desejo seja realizado a qualquer custo. Mas nós sabemos que Deus, às vezes, apresenta nas correções uma forma de nos educar os sentimentos. Então, essas negativas são justamente para que nós possamos escolher melhor aquilo que nós desejamos. E pensar que educar esses desejos é a forma que a divindade encontra para que nós possamos nos aperfeiçoar. Às vezes a gente dispensa o compromisso de servir, se afasta da casa espírita onde nós estávamos laborando, porque na verdade nós tínhamos o desejo de comandar, de dizer o que é certo e o que é errado. Achamos que podemos realizar uma tarefa melhor do que o nosso irmão. Veja, quando Jesus chama os seus apóstolos, ele não pergunta sobre habilidades e competências. Ele não questiona a nenhum o que você sabe fazer de bom. Ele convida aqueles homens por afinidade, porque sabia que no futuro eles seriam os responsáveis por dar continuidade a essa difusão e propagação evangélica. Aqueles homens não estavam prontos. Eles foram se aprontando ao longo do tempo pelo próprio trabalho e aperfeiçoamento. Assim também como nós. Deus nos ama exatamente com as nossas imperfeições e mazelas morais. Ele reconhece, sem que nós precisemos confessar, todos os nossos desafios e necessidades de melhoria. Não obstante, Ele nos ama hoje e pela eternidade. É como se Ele também amasse as perspectivas futuras que nós temos de evolução. Ele tem a certeza que nós alcançaremos a perfeição moral mais cedo ou mais tarde. Mas às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que estamos nessa luta e nesse processo. Nós esquecemos que temos à nossa disposição a bússola para mudar o direcionamento das nossas vidas e seguir pelo caminho certo. Os ensinamentos de Jesus. Já temos a primeira revelação com a lei de Moisés, a segunda revelação com Cristo, a terceira com o cristianismo redivivo, o Consolador prometido. O que mais nos falta para que nós sigamos essas orientações? Por isso que nesse capítulo Joana faz questão de falar repetidamente: não se importe com o fato de você não se sentir pronto. Você não vai ter essa certeza. É o próprio serviço quem vai te aprontar. E tem um trecho dessa mensagem que ela vai dizer: esteja sempre disposto a entregar-te à atividade caridosa, mesmo que hajam impedimentos que tu não compreendes, e assim postergas o momento de superar-te. Esses impedimentos fazem parte dessas forças que tentam atravancar o progresso, o nosso processo de aperfeiçoamento. Mas lembremos que, como está lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre lei de progresso, nós temos que o progresso é inexorável. E em todos os tempos houveram pessoas que tentaram atravancar essa marcha. Mas mesmo assim, a marcha do progresso se dá. Nenhum de nós retroage em evolução. No máximo, nós vamos estagnar, mas estamos sempre num processo para frente. Então, que nós coloquemos a nossa vontade, que, como diz Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é a maior de todas as potências do espírito, coloquemos a nossa vontade em ação para gerar oportunidades melhores e trabalhar sempre. E mais para frente, ela vai dizer: a consciência que desperta jamais é a mesma. Nós que já fomos bafejados por esse ensino claro,
por essa interpretação indefectível dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, ganhamos a responsabilidade de seguir esses ensinamentos. Nós não temos mais o argumento da ignorância, de não saber o que fazer. Agora nós sabemos. Tem até um dizer que percorre pelas casas espíritas, né? Que agora nós não podemos mais pecar em paz. E é verdade. Junto com essa responsabilidade, também tem essa certeza de fazer o bem e de alcançar essa promessa divina. Que nós aproveitemos então. A questão 540 de O Livro dos Espíritos, eu acho bastante interessante a resposta que os bons espíritos dizem a Kardec, falando da evolução do átomo ao arcanjo. E aí ele vai dizer que tudo serve à criação. Até os irracionais servem a essa lei de amor universal, de equilíbrio. Nós, espíritos humanos, princípios inteligentes, no começo, nós somos colocados para servir, ainda que não saibamos da consequência dos nossos atos. E à medida que nós evoluímos espiritualmente, começamos a agir no mundo material, vão dizer os espíritos. E quando nós observamos essas excelentes obras de engenharia e arquitetura, nós vemos as maravilhas que um homem é capaz de fazer agindo no mundo material. Quando nós nos mobilizamos para recolher donativos, cestas básicas, por exemplo, para distribuir aos pobres, vemos as maravilhas que nós podemos fazer também agindo no mundo material. E mais evoluídos, teremos condições também de agir no mundo moral. Tudo serve uma escala. E mesmo aquele serviço aparentemente irrelevante tem um profundo valor para essa harmonia universal. E mais para frente, Joana diz: a tua deve ser a cooperação que nasce na augusta fonte da fé do Cristo, que equipou 12 amigos com os sublimes sentimentos do amor, preparando-os para a ascensão e o porvir. Eu fico imaginando que os apóstolos, à época que foram convidados e que seguiram junto com Cristo, não tinham a menor noção daquilo que iria se descortinar ao longo do tempo. Quando nós lemos, por exemplo, a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, nós vemos as lutas atrozes que eles precisaram enfrentar para manter a igreja cristã primitiva de pé. E foi por renúncia pessoal, por sacrifício de si mesmos, que hoje nós temos essas experiências, essa revelação que ficou para a posteridade. Era desde as discussões por questões da letra, até a tentativa reiterada dos judeus de acabarem com aqueles esforços. Então, todas essas lutas, elas venceram ao longo do tempo por conta dessa perseverança e esperança. E é por isso que quando Joana fala de nós alimentarmos essa chama da fé viva, é porque essa fé é a fonte que irá nos abastecer para as trevas que nós precisaremos enfrentar. Como o próprio Cristo nos disse, no mundo tereis aflições. Então nenhum de nós espere viver a felicidade absoluta no tempo presente. É lógico que nós poderemos fruir sim de momentos felizes cada vez que nós estivermos direcionados com este caminho do bem, vivendo esses ensinamentos e vivendo a lei de Deus. Mas precisamos preservar o bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o vencer o mundo não é necessariamente vencer uns aos outros um sentimento de competição, mas vencer esses impedimentos que ainda nos deixam agrilhoados ao nosso passado, às nossas culpas, às vezes por um sentimento de desamor. Nós precisamos acreditar em nós próprios, porque nenhum espírito exterior, ninguém que está do lado de fora, mesmo que nos ame demais, poderá evoluir por nós. Por mais caras e preciosas que sejam as nossas relações, ninguém atribui a nós valor próprio. Mesmo que alguém me admire muito e me ache a oitava maravilha, isso não faz de mim um anjo. Assim como a opinião dos outros ao meu respeito, que sou um demônio encarnado, fará de mim um espírito infeliz. Nós precisamos reconhecer o nosso próprio valor
E isso se dá através do autoconhecimento, da reflexão íntima. Mas a nossa sociedade, e é por isso que isso é tão desafiante, tenta colocar sempre os nossos olhos para fora, para as distrações, para perdermos o nosso tempo nos importando com a opinião dos outros ao nosso respeito. Mas só se conhece aquele que olha para dentro, que analisa o seu comportamento, que reflete sobre as suas ações e que assume o compromisso de ser amanhã alguém melhor do que foi no dia de hoje. E como é que a gente consegue fazer isso? Se observando, convivendo bem. As relações que nós estabelecemos uns com os outros é um poderoso termômetro de como anda a nossa evolução espiritual. Porque desde o Antigo Testamento nós tínhamos como maior mandamento amar a Deus acima de todas as coisas, adicionado a amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos aí estabelecido uma tríade: Deus, eu e o próximo. E como é que nós podemos amar aquele a quem nós não vemos, se aquele com o qual eu convivo, que está debaixo do mesmo teto que eu, que decidiu compartilhar a sua vida comigo, que veio, eu como co-criadora desse espírito que retorna ao mundo corporal como meu filho, se eu não consigo desenvolver esse amor, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Às vezes esse amor é doloroso e é à custa de esforço mesmo. Ama fingindo como se amasse. Mas a gente vê que todo esforço nesse sentido vai amainando a repugnância que nós temos uns dos outros. E com o tempo, a gente começa a perceber as virtudes, esse sentimento de afeição e as boas qualidades que os outros também têm. E assim, meus amigos, já caminhando para o final, Joana de Ângeles diz mais uma vez: nunca desistas do bem, nem te permitas paralisar pelos egoístas. A seara permanece grande e os ceareiros são poucos. Aqui ela repete Jesus. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando a gente observa um movimento espírita com tantos irmãos nossos engajados, a gente pode até se questionar: poucos? Talvez pelo serviço imenso. E talvez também essa reflexão sobre a quantidade seja em relação à entrega que se dá. Quando nós observamos a figura de Paulo de Tarso, nós vemos algo que nos salta muito aos olhos, que é a intensidade com que ele se dedicou toda a sua vida. E essa intensidade é bastante rara. Essa renúncia a si mesmo, à sua própria felicidade, ao seu orgulho, ao seu egoísmo, para dar-se aos outros, é bastante rara. Mas aqui ela nos faz um pedido: nunca desistas do bem. Ainda que nós não recolhamos de pronto os frutos do bem que a gente faz, ainda que sejamos pagos pela ingratidão, ainda que o outro não nos compreenda e não perceba o valor naquela ação, que nós nunca façamos nada para agradar aos homens. Como o próprio apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. Na nossa sociedade a gente tem um retrato de como a opinião dos homens é fluida. Em um determinado momento, a gente vê isso até com as figuras políticas ou que têm proeminência social. Em um determinado momento exaltam essas criaturas, são os mitos, os mártires, os heróis. Em outro momento já caem no desgosto popular. Precisamos pensar em como anda a nossa consciência perante a divindade. Eu me encontro satisfeito com as minhas ações e com o serviço que eu tenho desempenhado até aqui? Se sim, precisamos perseverar até o fim. Lembremos que, como dizia Chico, tudo passa. Tanto os momentos de alegria, de euforia e de êxtase, como também os momentos de desconsolo e infelicidade. Mas o Cristo, este sempre continua. Para finalizar, eu gostaria de me lembrar aqui de um versículo da Epístola de Paulo aos Hebreus, quando ele diz o seguinte: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor,
rejeitando todo fardo e todo pecado que nos envolve, corramos com perseverança para a carreira que nos é proposta, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que em vez da alegria que nos foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha. É como se nós fôssemos um maratonista olhando para a largada. Veja que o maratonista tem ali uma série de alterações no seu próprio corpo e ele, naquele momento em que decide dar a largada para alcançar o seu objetivo, não pensa nas intempéries, não pensa no desgaste físico, não pensa nos concorrentes, não pensa em absolutamente nada, apenas em chegar ao seu objetivo. Precisamos manter em foco o nosso objetivo, o objetivo da ascensão espiritual, de nos aperfeiçoar cada vez mais. E assim, nós vamos desprezando esses impedimentos, deixando de arrumar justificativas e desculpas para fazer depois, fazer agora, porque agora é o momento azado. O tempo presente é o tempo da semeadura, é o tempo quando nós vamos investir numa colheita frutuosa mais cedo ou mais tarde. Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva na sua santa paz.